Dia 12 de outubro é o Dia da Criança. Em homenagem a essa data tão especial, apresentaremos aqui no Universidade Aberta um programa de extensão voltado para os pequenos. Você se lembra de que mais gostava de brincar quando era criança? Ou do primeiro brinquedo que ganhou? Aposto que você nunca parou para pensar quem criou a boneca, a pipa ou a bola de gude. Os brinquedos se tornaram comuns no dia a dia das crianças, mas o que nós não percebemos é o quanto esses objetos podem contribuir para que nos tornemos adultos saudáveis. E aí, se interessou pelo assunto do Universidade Aberta de hoje? Então fique com a gente, porque o programa está só começando. O programa Brinquedoteca Universitária, Laboratório de Aprendizagens Lúdicas, oferece espaços vivos e dinâmicos para estudos, reflexões e aprendizagens do brincar. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, do programa também, a professora mestre em educação, Rosana Farenzena. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação. Com o tempo, as brincadeiras e os brinquedos mudaram bastante. Hoje, a tecnologia se tornou aliada da criançada na hora da diversão. E quem pensa que isso tem atrapalhado as lojas de brinquedos, está errado. A tecnologia tem auxiliado na decisão das crianças na hora da compra. A tecnologia ela até assusta um pouco, né? Ela dá uma assustada porque a gente fica meio assim, né? Devido às crianças. Mas ela acaba tendo um papel bem favorável para nós. Porque através das tecnologias, o quê? Eles veem os lançamentos dos brinquedos, eles veem com o funcionamento dos brinquedos, então isso acaba nos favorecendo bastante. Mas é preciso ter cautela ao liberar celulares e tablets para as crianças. Algumas áreas do cérebro se desenvolvem melhor quando as crianças têm acesso aos eletrônicos, né? Mas claro que alguma outra parte vai ficar subdesenvolvida, como por exemplo a interação social, né? Então eu acredito que a questão do usar o tablet, o celular e outros meios está relacionada ao exagero ou não, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, né, do tempo de uso desses aparelhos. Não é questão de usar ou não usar, mas é como usar, aonde usar, por quanto tempo usar. Independente do brinquedo, é importante para as crianças ter o seu tempo para brincar. O que é a questão mais importante do brincar? Está relacionada à parte cognitiva, tá? Então a gente sabe que hoje as crianças que brincam mais, elas desenvolvem melhor a parte cognitiva. O que é a parte cognitiva? Né? A capacidade de resolver problema, resolver conflitos, criatividade, né? Desenvolvimento social, habilidade de comunicação, inteligência, né? Tudo isso está englobado dentro da parte cognitiva, né? Então o brincar faz parte desse desenvolvimento, desde a linguagem até questões mais complexas. Eu sempre digo assim para os pais que mais importante do que o brinquedo é o brincar, né? E o brincar não envolve sempre os brinquedos, né? Tem algumas coisas simples que os pais podem estar fazendo com as crianças em casa e que não envolvem os brinquedos em si, né? Então tu pode brincar de forma lúdica, de faz de conta, com coisas simples, né? E que não envolvam brinquedos caros ou uma quantidade excessiva de brinquedos, né? Eu sempre digo assim que a questão da troca com a criança, ela sempre está mais na qualidade do que na quantidade. E são essas brincadeiras lúdicas que o projeto Brinquedoteca faz com crianças aqui na UPF. E você confere agora tudo sobre esse projeto. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Nunca viesse no Universidade Aberta? Primeira vez. Então um assunto super delicioso de falar, né? Porque quando tu fica falando brinquedo, tu lembra da infância, dos brinquedos clássicos da infância, né? Sim. Mas mais importante do que o brinquedo é o lúdico. Estou correta, professora? Está correta. O que o lúdico significa na vida da criança? Olha, o brincar é a linguagem da criança, é a sua forma de participação no mundo. É brincando que a criança descobre a si, descobre o próprio corpo, descobre o corpo da mãe, descobre o seu entorno. Então, o brincar, ele é vital à criança, ele é como o ar que ela respira, como alimentação. Observando a importância do lúdico. Na reportagem nós vimos várias crianças muito pequenas, né?
Mas eu também fico pensando que hoje, além da escola, existe uma série de outras demandas que a gente, no mundo adulto, acaba trazendo para o mundo da criança. E faz inglês, e faz esporte, e faz culinária, agora é uma nova onda, quer dizer, a criança começa a ficar sobrecarregada de atividades. Participar dessas atividades impede a criança de brincar? Condiciona o brincar. Porque hoje nós temos uma lógica do senso comum. Se o adulto vê uma criança brincando, ele pode pensar, mas por que não estar aprendendo inglês, chinês, informática, culinária, né? E ao mesmo tempo que nós temos toda uma legislação que assegura o brincar como um direito universal da criança, nós temos um modo de vida, um ritmo de vida que as leva para a escola com uma idade muito precoce e muitas vezes essa escola ocupa o espaço da criança de uma maneira invasiva. O que a criança precisa para ser feliz? De brincar livre, tempo livre para brincar. E aí nós temos que fazer aquela pergunta, queremos crianças perfeitas ou crianças felizes? Crianças felizes, saudáveis, brincam e brincam muito. A própria Organização Mundial da Saúde prevê tempos livres diariamente, e não só tempos livres, mas tempos ao ar livre, que são vivências fundamentais ao desenvolvimento saudável da criança, ao seu bem-estar, à sua capacidade de autonomia. Sem isso, não há uma infância plena, nem mesmo um desenvolvimento pleno. A gente viu na reportagem que não necessariamente o brincar envolve o brinquedo, especialmente esse brinquedo industrializado que a gente compra e presenteia a criança, e nem uma grande quantidade de brinquedo. Mas o brinquedo, o objeto, também tem um papel nesse processo. Qual seria o papel dele? Tem. Historicamente, as crianças procuram suportes lúdicos, tá? São ferramentas que sustentam a brincadeira. Agora, elas nunca disseram que elas precisavam de brinquedos prontos, comprados, né? De brinquedos plásticos, com aquelas cores muito artificiais, ou cores, às vezes, estereotipadas, né? Uma cor somente para meninas, outra cor somente para meninos. Na verdade, a criança tem uma capacidade, ela tem recursos internos, ela simboliza, ela representa e ela transforma objetos em brinquedos, mas a escolha é da criança. Então, muitas vezes nós temos uma ação bastante invasiva, escolhemos pela criança, compramos brinquedos desnecessários, inadequados, com brinquedos que brincam sozinhos, quando o verdadeiro protagonista do brincar é a criança. Esse é o melhor brinquedo, aquele que permite que a criança seja o sujeito da própria brincadeira. Mas sim, ela precisa de outros nesse brincar, porque quando brinca, ela desenvolve a sua socialização. Esse outro são os pares crianças e são também adultos. Então, muito mais importante do que os brinquedos é a presença do adulto. Pode ter certeza, Bibiana, que mais adiante essa criança, ela não lembrará dos brinquedos, mas ela lembrará da presença, da participação, da parceria dos adultos. Durante a brincadeira. Com certeza. Professora, além de mestre, tu também já és doutora e uma doutora especializada na infância. Verdade. Isso. Até no início do programa eu referi o título do mestrado e não referi o doutorado. Sim. Mas agora, a gente conversando, eu vejo assim que existir um doutorado sobre a infância, né, é algo relativamente novo, né? A ideia de criança como criança é uma coisa muito nova, né? Muito nova. Esse conceito da criança competente, a criança potente, mesmo um bebê que parece que não faz nada, mas esse bebê, ele é capaz de tomar iniciativas, ele é capaz de comunicar, de interagir. Então, isso tudo é muito novo. Nós temos hoje os estudos da antropologia da infância, da sociologia da infância, a própria psicologia, ela vem se revendo, porque nós tínhamos uma vez uma ideia de uma psicologia muito desenvolvimentista, tudo muito no seu lugar, aquela ideia de um desenvolvimento em etapas. Então, a própria psicologia se renovou e são contributos, as pedagogias da infância também são contributos da ciência para que possamos entender essa criança. Mas nós estamos falando do quê? De um século?
Não, muito menos. Nós falamos de décadas, poucas décadas. Nossa, olha só, porque então a própria ideia de um direito ao brincar também é muito recente. É recente, embora, bom, veja bem, com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que tem 30 anos, nós já reconhecemos o brincar como um direito básico da criança. Não só o brincar, como a sua participação ativa na vida da comunidade, da cidade. O Brasil é um país signatário dessa convenção, mas até hoje nós temos direitos que estão por acontecer. Por outro lado, há um movimento imparável, digo que há uma revolução, porque esse conhecimento finalmente ele se tornou acessível, é do interesse, está sendo buscado pelas pessoas que trabalham com educação. Então nós temos um paradigma em movimento, uma pequena revolução, com certeza, que trará qualidade à vida das crianças, qualidade educativa e uma qualidade à vida democrática, à própria organização da sociedade brasileira. Ou seja, adultos saudáveis. Adultos saudáveis. Que vão fazer grandes revoluções. Que vão fazer grandes revoluções com as crianças, porque as crianças participam dessas revoluções, precisam ser escutadas, afinal, elas são competentes na sua comunicação. Claro, elas têm características próprias. Inexperientes, competentes, mas inexperientes. Inexperientes, mas se houver essa busca de formação, né, esse desejo, o conhecimento ele está acessível, as coisas acontecem e começam, né, enfim, a melhorar. Isso é civilizacional mesmo. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. O assunto está bem interessante, mas antes do intervalo nós vamos conferir o depoimento da Mariane, que é bolsista do programa Brinquedoteca. Aqui na Brinquedoteca a gente recebe escolas através do agendamento, elas ligam e agendam um horário aqui, a gente recebe as crianças, faz atividades com elas lúdicas, contação de história, observar bastante o olhar sensível que as crianças que a gente adquire, a escuta também, como as crianças desenvolvem através do brincar, com brinquedos estruturados e não estruturados. O que me marcou aqui na Brinquedoteca foi o reconhecimento através das professoras e dos alunos, que a gente pode sair daqui e falam, aquela pro trabalha na Brinquedoteca, aquela pro faz isso, aquela pro conta história, aquela pro faz brincadeira. E é isso que a gente acaba levando, o reconhecimento e a gratidão por estar trabalhando aqui na Brinquedoteca. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um programa de extensão que busca organizar diferentes ambientes interativos com a finalidade de oferecer vivências de jogos e brincadeiras para crianças de diversas faixas etárias. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora Rosana Farenzena. Mas antes, você acompanha mais uma edição do Fique Sabendo. Você sabia que a história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem? Muitos brinquedos nasceram lá na civilização antiga. A viagem pela história dos brinquedos nos faz percorrer várias culturas. O jogo da velha, a boneca e as bolinhas de gude, por exemplo, foram criadas no Egito. O dominó e a pipa, na China, e as pernas de pau e as marionetes na Grécia e na Roma. No início, os brinquedos de todos os povos eram feitos em casa e só se produzia em pequena escala para atender às necessidades particulares. Hoje em dia, os brinquedos fazem sucesso e as fábricas lutam para se aperfeiçoar cada vez mais. Professora, agora que a gente entendeu um pouco esse universo do lúdico, do brinquedo, do brincar, vamos falar um pouquinho do programa em si, o programa Brinquedoteca. O que ele é, no que ele está centrado? O programa é um laboratório fantástico do curso de pedagogia. Então, o programa ele é organizado, composto por 5 projetos. A Brinquedoteca aqui do campus Passo Fundo, também a Brinquedoteca do campus Lagoa Vermelha, Brinquedoteca do campus Carazinho, Brinquedoteca do campus Soledade e o Espaço Lúdico
de atendimento a crianças hospitalizadas no Hospital São Vicente de Paulo. E qual é a ação? Como é que o projeto funciona? Como é que esses projetos funcionam? Eles são interligados, têm uma coordenação única, mas também têm autonomia total. Eu vou falar um pouquinho aqui no projeto da Brinquedoteca Universitária do Campus Central, que é um projeto que ele é um laboratório de aprendizagens do curso de pedagogia, mas não se encerra nisso. Ele traz a participação infantil para o campus, que é um lugar onde tradicionalmente o protagonismo é dos adultos. Sim, hoje quando eu estava chegando no campus, vi um ônibus, um micro-ônibus, parou na frente da FAED, a Faculdade de Educação, e um monte de criança muito pequena, 4, 5 anos, desceu do ônibus e eu pensei, estão indo para a brinquedoteca. Isso é fantástico porque são crianças de diferentes idades, são adolescentes, são adultos e são idosos também. Então nós promovemos processos lúdicos com públicos de diferentes idades. E quando fazemos isso, ressaltamos o brincar como uma condição humana, que é vivenciada por todas as idades, ao longo da vida, e não somente pelas crianças. E tem um papel na nossa saúde, vamos dizer assim, mental, cognitiva? É um papel estruturante, porque o adulto, quando ele tem um impedimento nessa dimensão lúdica, é um adulto formal, um adulto amargurado, eu diria, com pouco jogo de cintura para lidar com as adversidades da vida. Hoje, o que nós sabemos? Que uma das heranças boas do brincar é a capacidade da resiliência. E, enfim, é essa capacidade para dar conta das adversidades da vida. E usar a imaginação, né? Ser imaginativo, porque eu acho que o brincar tem muito do imaginário, de mexer com o nosso imaginário, né? Ele potencializa a criatividade, essa capacidade criativa, resolutiva, a capacidade de conviver com os diferentes. Então, isso é necessário, é indispensável. E como as atividades que são desenvolvidas dentro da brinquedoteca são construídas pelos alunos, pelos professores? Sim. Como é que se dá esse processo mais metodológico? Nós temos, então, uma metodologia especial que vai desde a organização do espaço, a seleção, a produção dos materiais e o uso desses materiais. São materiais não estereotipados, que não reproduzem estereótipos de gênero, étnicos e outros. São materiais diversificados, que também não condicionam ao consumo, ao consumismo. E, por isso, o espaço ele é uma referência a professores, acadêmicos, gestores, nessas questões também das práticas com as crianças, porque o adulto ele tem papéis em relação ao brincar da criança. É um papel que não pode ser invasivo e também não pode ser omisso. E esse equilíbrio ele está fundamentado numa teoria e numa metodologia. Então, como fazemos? Nós temos estagiárias voluntárias, uma estagiária remunerada, bolsistas PAIDEX, fazemos o planejamento de acordo com os nossos visitantes e o nosso compromisso é com a inovação, conjugamos o brincar livre, que não pode faltar, com atividades orientadas, expressivas, enfim. O que me chamou a atenção na tua fala, quem está aí em casa pode lembrar disso e talvez quem tem filho pequeno vai me ajudar, vai entender o que eu estou querendo dizer, é que quando tu falas assim, brinquedos que não reproduzem estereótipos e que não incentivam ao consumo, né? E aí eu fico pensando nas vezes em que eu pego meu filho, por exemplo, brincando com latinha, tampinha, papel, que não... E a gente pensa que esse universo é muito reduzido, mas a tua fala me aponta para uma direção de que não, de que existem muitas possibilidades de trabalhar assim e ainda assim oferecer um tipo de brinquedo para a criança. Sim, estou correta. O brinquedo, ele é significado como brinquedo pela criança. Então, nós temos lá uma diversidade de materiais da natureza, sempre materiais não estruturados, materiais de madeira, têxteis, metais, enfim, resíduos industriais. Que a gente consideraria um pouco de sucata. Minerais, até não sei se sucatas, né? São materiais muitas vezes naturais e ficam disponíveis para as crianças. Temos até uma pesquisa iniciando, é um estudo ainda não formalizado,
para entendermos a relação da criança com esses materiais. Por exemplo, nós temos lá materiais, vou pegar já um material mais estruturado, mas que não é brinquedo. Pratos de madeira, talheres de madeira com peso e tamanho real. E temos, para fazermos, né, uma comparação, outros materiais em plástico. E aí o que constatamos? Mesmo as crianças de 1 ano, 2 anos, os pequeninos, eles optam sempre pelos materiais que mais se aproximam da realidade. Então não são aqueles materiais minúsculos, as miniaturas de plástico. Então isso é um bom indicador de que nós temos que diversificar materiais. E a natureza, ela é plena em recursos. Nós não precisamos comprar, a criança não precisa desses brinquedos tecnológicos, né? Claro que eles também não podem faltar, mas o seu universo de brinquedos não pode ficar reduzido somente a esses brinquedos comprados. Agora, professora, o espaço do brincar, claro, a escola tem um espaço lúdico dentro da escola, tem momentos de ludicidade dentro da escola, mas o espaço do brincar é muito em casa também, né? E essas teorias, essas metodologias, elas estão muito acessíveis aos professores. Agora, como é que os pais se instruem e se informam para também poder contribuir dentro dessa lógica no dia a dia dos seus filhos? A faculdade tem alguma coisa nesse sentido? Existe alguma possibilidade? Ou existe uma indicação de uma referência onde os pais podem encontrar essa informação? Olha, a brinquedoteca pode ser este lugar de apoio aos pais, né? Porque os pais têm sempre as melhores intenções. E só que muitas vezes são guiados por ansiedade, pela preocupação de que os filhos tenham um sucesso futuro e procuram acelerar processos que não podem ser acelerados. Então, aí é que acontece a redução do brincar, porque o brincar é livre e é visto como perda de tempo. Mas a criança precisa desse tempo livre, até mesmo que ela fique entediada, para que ela possa criar, né? Ela sempre vai encontrar o que fazer, mas para que ela tenha essa iniciativa de buscar, de encontrar o que fazer, ela precisa de tempo livre. Isso é essencial. Nós temos feito cursos na brinquedoteca, não só professores buscam, pais também, curiosos, né, procurando responderem melhor às necessidades das crianças, porque são pais sensíveis, preocupadas mesmo com o bem-estar e com a garantia de que a criança seja criança. Uma criança precisa brincar frequentemente, precisa de bons tempos livres e quem é que pode garantir isso? Os pais. Ok. Professora, muito obrigada pela tua participação. Nós voltamos, fazemos outros programas para falar um pouco mais, porque esse assunto é super gostoso e importante, né? Tem um impacto direto na vida das pessoas. Tá bem, muito obrigada pela oportunidade. Bom, e agora nós vamos conferir o depoimento da Sabrina, que também participa do programa e nos conta um pouco da sua experiência. Foi uma grande experiência que eu tive, que eu tenho todos os dias. Inclusive, me ajudou muito na sala de aula por eu conseguir relacionar, então, a teoria com a prática. Porque eu vi aquilo e ficava meio, assim, confuso, e aqui eu realmente pude captar aquilo dentro de mim. Então, eu aprendi muito, ajudou para a nossa formação. A gente se sente muito mais preparada para ir para uma escola, para sair daqui preparada. Bom, se você gostou do programa, você pode assistir as nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da Universidade de Passo Fundo. Eu espero você. Até lá!